Valeu, pessoal! O negócio é o seguinte, pessoal, fiquei um pouco preocupado com o fato de o segundo sinal ter tocado e ter uma galera lá fora. Possivelmente, talvez não semana que vem, mas no outro dia que acontecer isso, eu fico puto e subo. Fico lá nas nossas pessoas. Aí eu espero uns minutos e volto. Se tiver uma zona lá, eu subo de novo. Até que todo mundo esteja com a bunda na cadeira, sabe, pai? A bunda na cadeira, aí eu venho e dou a minha aula. Certo? Hoje eu estou tranquilo, um dia light pra mim, então eu não tive nenhum pânico. Certo? Então assim, ó, deixem de ser babacas e quando bater o primeiro sinal, entra e bota a bunda na cadeira. Que é assim que a pessoa educada age. Primeiro sinal, ela vai lá, tá. Aí os mala, os caras que não querem estudar, bate o segundo sinal e eles entram lentamente. Eles fazem assim, ó, ó pai, o movimento da entrada na sala de aula, estava atrás. Assim, ó. É um mala, não vale nada! É assim a visão que eu tenho do cara que é vadio, que bateu o segundo sinal e ele entra assim, ó. É um mala, um babaca. Me perdoa, pai. Me perdoa, babaca, pai. Vai! Tu viu, né? Eu falo isso pra te entender quem é o Otávio, que se eu fosse teu pai e visse tu fazendo isso, eu ia dar porrada. Mas não deve bater. Não deve machucar. E a palmada do pai não é pra doer, é pra humilhar, é pra falar, porra, preciso apanhar do meu pai pra saber o que fazer. O Caio nunca precisei bater, tem 9 anos, mas se engrossar, se eu estiver pagando por sim, gastando R$1.000 por mês, e o cara não estiver fazendo exercício, ele vai esperar o carrinho dele, no vestibular. O dinheirinho pra baladinha. Oi, que baladinha? Tá? Então assim, ó, pai que ama, acompanha. Pai que ama, acompanha. Vamos que vamos. Revisãozinha. O cara tem que ser bom em átomo. O cara entender de eletrostática, o cara tem que ser bom em átomo. E o átomo tem aquela parte bem pequena, o núcleo. E lá no núcleo, dois tipos de sujeitos. Os prótons que são... e os que são... lógico, neutro. Neutro. Não, acontece, que é no automático. Fica tranquilo. O nêutron é neutro. E 100 mil vezes maior, gigantesco. A eletrosfera onde estão os que são. E não se esquece que o elétron é um bicho maluco. Um bicho que dá bilhões de voltas por segundo em volta do núcleo atômico. Certo? Por isso que eu te falei que a eletrosfera é como um escudo invisível. Um campo de força invisível, que nem nos filmes. Que o cara vai lá e é aquilo é eletrosfera, certo? Bom, nós vimos que o homem, investigando o átomo mais a fundo, conseguiu calcular o valor da carga elétrica elementar. Carga elétrica elementar. Alguém lembra quanto vale essa carga elétrica elementar? Bonito, 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. E tem o mais ou menos. Esse mais ou menos é importante porque eu sei que se for excesso de elétrons, se for excesso de prótons. Aliás, o que é corpo neutro? Parabéns, mesmo número de prótons e elétrons. Olha a pegadinha do vestibular. Corpo neutro é aquele que não tem carga. Absurdo, todo corpo tem carga. Todo corpo é feito de átomos e entupido de carga elétrica. Eu sou uma carga elétrica ambulante. Só que agora eu estou... Deixa eu ver. Sentiu o choque? Não, né? Eu estou neutro, é verdade. Quer dizer que o meu corpo nessa hora tem o mesmo número. E um corpo positivamente carregado é porque ele tem excesso. Um cara negativamente carregado, ele só tem excesso. Simples assim. Simples assim, tranquilo. Se eu quiser calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo, quantidade de carga elétrica, como é que eu procedo mesmo? Isso, para calcular a quantidade, a gente pega o número de partículas em excesso e multiplica pela carga elementar. Se for excesso de próton, eu uso positivo. Se for excesso de elétron, eu uso negativo. E como é uma potência de 10, o cara tem que ter manha, né, para fazer isso. Número normal multiplica número normal, potência multiplica potência. Show de bola. Até aí, tranquilo, né? Foi mais ou menos isso que nós vimos. Até fiz um exemplozinho para vocês, te sugeri outro que já estava, né, que foi corrigido na outra sala e está tudo na net. Aliás, a colega perguntou para o senhor como é que eu acho mesmo no teu canal. A recomendação que eu dei na aula foi tu digitar o meu nome no YouTube ou no Google. Aí tu acha coisa que eu nem gostaria que tu achasse.
na verdade. Certo? Então, hoje é assim. Eu, se fosse tu, digitaria o teu nome também para ver o que tu acha. Às vezes a gente acha coisa que se surpreende. Pô, o cara que digita meu nome no Google descobre onde eu moro, descobre onde eu estudo, que bizarro. Certo? Por isso que o Google hoje é uma empresa perigosa, se for pensar, né? Muitas outras empresas estão com muito medo do crescimento do Google. O Google hoje ele detém praticamente toda a informação do mundo. Informação pessoal, não só informações técnicas, informações pessoais de cada indivíduo que está conectado à rede, basicamente todos, nas sociedades modernas, né? É assustador. O Google hoje está comprando as empresas que fabricam os modems nas TVs a cabos e tudo mais, então as empresas de TV a cabo estão com medo. Se o Google resolver parar de vender para mim os modems de TV a cabo, aí vai acabar com a TV a cabo. Porra, cara, uma empresa que detém informação do mundo e aí agora vai querer fazer a parte de televisão, a parte de rádio e toda a parte de informação? Porra, que bizarro, é meio que uma ditadura digital, né? Então, ao mesmo tempo que Google é poder e é Deus, porque tu pode achar tudo lá dentro, todas as informações, é perigoso. E tu vê, a maioria das pessoas não pensa nisso. A maioria das pessoas não pensa que o Google pode se transformar numa empresa perigosa, uma empresa imperialista, certo? Bizarro, né? Tu sabe como é que o cara do YouTube lá, o Bonovox, ficou um dos caras mais ricos do mundo, sabe, né? Comprando ações da Google há 10 anos atrás, ninguém dava nada para a Google há 10 anos atrás, o cara comprou a maioria das ações da Google e depois que bombou, ficou um dos caras mais ricos do mundo da noite por dia. Que bizarro isso, né, cara? Ah, loucura, tem que tomar cuidado com essas empresas ultrapoderosas. Legal. Quantidade de carga. É muito delicado isso aí, galera, é muito difícil calcular. Não, quem manja com potência 10 não vai ter dificuldade nenhuma. Continuando, então se digitar o meu nome, qual é o teu nome mesmo, professor? Otávio Ribeiro de Castro. Digita lá, certo? Tu já me acha e sabe coisa da minha vida que eu não gostaria, certo? Bom, olha só. Mas, se tu tem preguiça de fazer isso, uma outra maneira é tu ir lá no YouTube e depois de ter digitado youtube.com, tu bota lá barra e o nome do meu canal. O nome do meu canal é D Otávio RC, certo? Aí lá tem pra tua turma lá, né? Tem assim, ó, 3B Fis B, que é as aulas de Física B, 3B Fis C, que é as aulas de Física C, em playlists lá, bem organizadinho. Mas sei lá, se tu tivesse um fundamental muito ruim, se tu não manja da matemática básica fundamental, tem um playlist lá que é 8A Matemática. Esse 8A Matemática é a turma de 8º ano. E aí lá, por exemplo, eu ensino a dividir, tem uma aula lá que é divisão, então para quem não sabe dividir, o que é uma vergonha, aí tu fecha e tranca a porta antes de assistir essa aula, tá? Não fala pro teu pai, porque se eu sou pai de uma criança que está no 3º ano, de um adolescente, de um semi-adulto, e o cara me fala, papai, eu tô sem saber dividir com vírgula, eu ia querer dar porrada de novo, eu ia querer dar porrada, eu ia ficar louco, onde é que estão os milhares de reais que eu investi em ti, animal? Que tu não sabe dividir com vírgula, no 3º ano tá com barba na cara e não sabe dividir com vírgula. Então não comenta isso, nem pro namorado. Imagina, quando a gente escolhe um parceiro, a gente imagina que aquela pessoa vai ser pai ou mãe dos nossos filhos, né? Aí agora tu imagina o cara não sabe dividir, vai ser papai, mas não sabe dividir. É uma surra que merece um indivíduo desse, certo? Ainda mais em berço de ouro, né? O que tu chama de berço de ouro? Ter comida, cama, tudo bonitinho, não precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Isso eu chamo de berço de ouro. Beleza? Então pronto, ó. Perigoso isso, tu não ter encontrado no YouTube ainda, é muito grave, tá beleza? Mas tudo bem, vai passar. Ó. Agora sim o novo, adoro o novo. Vamos começar a falar agora um pouquinho dos processos de eletrização. Na turma colega de vocês aí no 3A, na aula passada eu já tinha começado a falar do processo de eletrização. Mas hoje eles se enrolaram muito ali no último processo e nós vamos conseguir chegar neles aí. Processo de eletrização, o primeiro processo de eletrização legal, para lembrar, é o processo de eletrização por atrito. Tu lembra da tabela periódica um pouquinho, né? Tem material tem átomo que é louco por elétron. São os eletronegativos. O flúor é um exemplo deles. O oxigênio é outro exemplo. Adora elétron, rouba elétron de outro cara. E tem os materiais que são eletropositivos. Eles não estão nem aí para os seus elétrons. Eles doam o elétron com facilidade. Se os eletronegativos estão lá no canto direito superior da tabela periódica, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, os 4 átomos mais eletronegativos, lá no canto oposto, no canto inferior esquerdo, estão os átomos mais eletropositivos. Muito obrigado. O frâncio, por exemplo, é o mais eletropositivo de todos. O mais à direita, né, no canto esquerdo inferior lá, perdão, no canto esquerdo inferior da tabela periódica. Quer dizer
dizer, cara, que se eu pego um cara que tem tesão por elétron e um cara que não gosta muito de elétron e aproximo um do outro, é juntar a fome com a vontade de comer. O cara que tem tesão por elétron vai roubar elétron do cara que não tem tanto gosto por elétron. Tudo bem para vocês? Vale lembrar que os metais, via de regra, são eletropositivos. Eles têm tanto desapego aos seus elétrons que os elétrons ficam sassaricando na superfície e dá o aspecto brilhoso do metal. Então, quando tu vê o metal brilhando, eu quero que tu lembre que aquele brilho é em função dos elétrons livres na superfície. Aí os elétrons estão ali livres, quando a luz bate, se reflete desse jeito especial, dando essa característica de brilho. Então, o elétron livre na superfície metálica que dá esse brilho característico dos metais. E já ajuda a lembrar que os metais são bons com condutores de energia elétrica. Show de bola. Bom, agora imagine vocês então que eu tenho aqui um material, lã de carneiro, e aqui outro material, resina seca de árvore. Pega a resina, secou, ficou um pouquinho de ambar. Aí então eu tenho a lã e eu tenho o ambar. Tu concorda que são materiais diferentes? Sim. Tu concorda que os átomos que compõem esses corpos são diferentes? Sim. Então, portanto, cada um tem a sua ou eletronegatividade, que são opostos, mas dá para medir a mesma coisa. Quer dizer que se eu pegar a lã de carneiro e o ambar e esfregar, atritar, um cara que tem mais tesão por elétron rouba elétron do cara que tem menos tesão por elétron. Simples assim. Quer dizer que se esse cara que estava neutro ganhou elétron, ficou negativamente carregado. Os elétrons são negativos, não é, gente? Estava neutro. Mesmo número de prótons e elétrons, mesmo número de prótons e elétrons. Ganhou elétrons, ficou negativo. Tu não podia ter dúvida que ele ficou negativo, né? Poxa, o cara ganhou coisas negativas, vai ficar positivo. E esse cara que estava neutro e perdeu elétrons por outro, esse sim ficou positivo. Quer dizer que na eletrização por atrito, os corpos sempre adquirem cargas com sinais? Muito obrigado. Opostos. Um era positivo, o outro era negativo, não era, gente? Certo? Opostos. Então, ó, de maneira bem resumida, processo de eletrização por atrito, sinais opostos. Sempre sinais opostos. Só tem um detalhe. Pensa comigo. Se esse cara ganhou 3 elétrons, o que aconteceu com esse? Perdeu 3. Um fica com excesso de 3 elétrons, o outro fica com excesso de 3 prótons. Na hora de calcular a quantidade de carga, o N é o mesmo. 3 e 3. O que muda é que um é mais, o outro é menos. Quer dizer que se após a esfregação esse cara ficou com carga de mais 3, esse ficou com carga... Se esfregou e esse ficou com carga de menos 1000, a carga desse é? Mais 1000. Pronto, entendeu? Então no processo de eletrização por atrito, sinais opostos, porém mesmo módulo. O que é módulo, gente? Mesmo valor, mesmo número. Sinais opostos, mas mesmo número. Se um é 10, o outro é 10, só que um é mais, o outro é menos. Se um é 1000, o outro é 1000, só que um é mais, o outro é menos. É isso aí. Então, de maneira bem resumida, a eletrização por atrito é isso. O nome já diz tudo. Eu tenho que atritar, certo? Adianta atritar 2 materiais iguais? Não, porque eles vão ter o mesmo tesão por elétron, ninguém vai roubar de ninguém nada. Então tem que ser 2 materiais diferentes. Aliás, uma coisa que eu não falei para o 3A, mas vocês já vão ficar sabendo. Para tu saber quem é que fica positiva, quem é que fica positivamente carregado, quem é que fica negativamente carregado na eletrização por atrito, existe algo chamado de série triboelétrica. Essa série triboelétrica, ela tem uma lista de vários materiais com uma seta, com um sinal. Então vamos supor ali, tem o material 1, o material 2 e o material 3. Se eu atrito o material 1 com o material 2, quem é que fica positivo? O 1, ó, que está na frente da seta, tá vendo? Se eu atrito o material 2 com o material 3, o 2 fica positivo. Se eu atrito o 1 com o 3, o 1 fica positivo e, portanto, o outro ficaria. Então, para que serve uma série triboelétrica? É uma série de materiais que me permite saber, após a eletrização por atrito, quem fica com carga positiva e, portanto, quem fica com carga negativa. Certo? Série triboelétrica. Tem na apostila essa lista? Não sei se agora já, de repente, futuramente só vai ter a série. Já tem? Página? Na página 64 ele tem ali, ó. Na página 64 já tem essa listinha da série triboelétrica, certo? Como? Não tem problema nenhum. Abra a tua apostila lá na página 64. Abra uma apostila na página 64. A pergunta é, para ti a pergunta, hein, moça? Se eu aplicar vidro com cabelo humano,
E o cabelo está mais próximo do negativo. Viu? Simples assim, beleza? Certo? E isso tem a ver com a eletronegatividade, certo? Tem a ver com a eletronegatividade. Mas tu vê, ó, é algo rudimentar, né, cara? Tem uma lista de materiais para poder saber quem fica positivo e quem fica negativo. Hoje, no laboratório moderno, tu tem lá um multímetro, depois de atritar, tu mede a carga de cada corpo e pronto, certo? Mas antigamente se usava a série trigoelétrica para ver quem fica positivo ou negativo. Ou se na tua casa tu tiver curiosidade, né, chega o inverno, o cara bota o casaco de lã, tira o casaco de lã, bota o casaco de lã, tira o casaco de lã, aí vai encostar na mãe para dar oi, bom dia, tudo, dá um choque. Quer saber quem é que estava positivo e quem é que estava negativo? Aí tu consulta a série trigoelétrica, vê de que material era a blusa de baixo, vê de que material era a blusa de cima, de tanto tirar e colocar no inverno atritou, e por isso que deu um choquezinho, não era um efeito paranormal, certo? Então tu vê, às vezes no dia a dia tu pode ter susto, né, achar que alguma coisa anormal está acontecendo, e não, foi uma elettrização por atrito que pode ter te iludido. A filha da minha namorada, não sei se comentei com vocês, tinha uma maldita calça de nylon que ela usava, que quando ia pro shopping com a gente não dava de dar a mão pra ela, porque a mulher ficava elétrica. Era dar a mão pra ela e tomar um carcaço. Aí eu percebi que era sempre que ela estava com aquela calça de nylon. E à medida que ela caminhava, atritava um nylon no sapato ali, né? Certo? Ia carregando. E aí eu mandava, quer tá com essa calça? Sai perto. E vai encostando nos corrimão para ir descarregando. Certo? Porque senão não dava nem encostar nela. Aí pega aqui o dinheiro que eu tomava o choque. Certo? Legal, né? Interessante isso. Então, eletrização por atrito. Fiquem ligados no inverno. Às vezes, até na hora de tirar a blusa, cara, tu vê umas faísquinhas no quarto escuro da eletrização por atrito. É bem legal, cara. Presta atenção que tu vai te divertir. Nada demais de eletrização por atrito, né, galera? Bem tranquilo, né? Atrito, materiais diferentes. Se um ganha, por isso sinais opostos. Se um perdeu 1 milhão, é porque o outro, por isso o mesmo módulo. Certo? Às vezes, ela vai no shopping, mercado, e bota a mão no Isso. Pode ser, exatamente, pode ser tu que esteja carregado e na hora de descarregar pelo corrimão sentisse o efeito da carga elétrica, ou pode ser as crianças passando com a mão no corrimão, atritando a mão ou um pedaço da roupa no corrimão e deixou o corrimão carregado. E aí quando tu for encostar nele, descarregou. Mas o mais provável é que tu esteja carregado do teu movimentar, do teu atrito, das tuas roupas e tenha descarregado no corrimão. E assim, eu subi uma vez, daí deu 10 segundos, subi de novo, deu uma coisa. Se tu, sem se mexer, sentiu o choque uma vez, sentiu o choque outro, provavelmente aquele corrimão está eletrizado por outro motivo. Um mau contato próximo da escada rolante, alguma coisa desse tipo. Então pode ser que o corrimão esteja, né, com algum tipo de correntezinha chegando nele, né, escapando um pouquinho de corrente para ele. Então tem essa outra possibilidade. Porque se tu encostou e levou o choque, tu já era para estar descarregado. Se tu encostou de novo, tu não poderia ter sentido. Certo? Então provavelmente esse corrimão está com algum mau contato. Ótima colocação, isso vai ter a ver já com a terceira parte da aula. E isso, sabe o que é? É a falta do fio terra, é a falta daquele terceiro plug da tomada. O cara acha aquele terceiro plug idiota, ele vai lá e corta. Ou então ele vai lá e instala uma tomada que não tem aquele terceiro plug. Além de ele ficar vulnerável a raios, vulnerável a desequilíbrios na rede elétrica, então ele pode morrer usando o computador dele, olha que legal. Ele vai sentir desconforto tomando leves choques. O que deve fazer com aquele terceiro plug? Se tu tens uma casa, por exemplo, poxa, aí, pô, vou comprar um chuveiro elétrico, vou comprar uma lavadora, tem o fio verde, que é o fio terra. Tu vai ter que ir numa loja de material de construção e pedir, amigo, vê um cabo de fio terra aí. Ele vai te vender uma haste de cobre de uns 3 metros de comprimento. Tu com um martelo vai enterrar no teu quintal essa haste de cobre, conectando com a terra, por isso o fio terra, e puxa um fio bem grosso, um dedão mais ou menos, e leva até a tomada que tu quer aterrar, ou as tomadas, e coloca naquele terceiro plug. Aquele terceiro plug da tomada do teu computador, ele vai e está em contato com a parte metálica do computador. Então, se sobrar alguma carga elétrica por algum desequilíbrio do computador na carcaça metálica, ela escorre para a terra e tu não sente nada. Se cair um raio próximo da tua casa e a rede elétrica passar para 1000 volts naquela hora, se tu tiver o fio terra, o raio vai todo espalhado para o teu quintal. Se tu tiver sem o fio terra, tu pode fritar com o teu computador. Então tu vê que inocente, né? Às vezes o pai vai lá, pega o alicate e corta o terceiro plug. Ah, meu filho não vai se incomodar com a tomada dele. E vai que o bicho morre por causa de um raio. Como é que esse pai vai sobreviver? Né, pai? Olha a falta da aula de física, o que pode fazer. Outra, vai instalar o chuveiro elétrico. Tem o fio verdinho, né? O engenheiro estudou a vida inteira dele para projetar aquela porcaria. Aí ele percebe que tem que ter um fio verdinho conectado com a terra, é o fio terra, para salvar a pessoa em emergência. E aí tu contrata o eletricista, cabeça de bagre, certo? E aí ele vai lá, amigo, instala. Ele pega o fio verde, ou ele corta o fio verde fora, retardado, ou ele pega o fio verde e conecta no neutro da tomada, porque
chega na tua casa. Então a parte da tomada que não dá choque, o neutro, ele já está aterrado. Só que era para ter um segundo fio terra para aumentar a chance de sobrevivência em situações graves. Mas por preguiça ou por economia, o cara não faz o fio terra. Tá tomando banho, bem gostoso. E cai vai. Próximo da casa. Com fio terra, termina o banho, continua a vida. Sem fio terra, pode morrer. Beleza? Então pede pro teu pai verificar o aterramento da tua casa, cara. Não custa. Não custa. Todo ano milhares de pessoas morrem no mundo por raio. Às vezes de maneira idiota. Certo? Então tem que ter o aterramento. O aterramento é para tu não sentir o desconforto e não ter um desconforto maior da perda de um ente querido por um desastre elétrico. Beleza? Começou as perguntas. Claro! Ó, ótima colocação também. Ótima colocação. Se eu estou com sapatos de borracha, que é um material isolante, eu posso pegar o polo negativo ou positivo separadamente da tomada e lamber ele, que não vai acontecer nada comigo. Legal. Entendeu? Eu estou com um tênis de borracha, certo? Se eu pegar um fio desencapado conectado no polo negativo, mesmo que eu estivesse descalço, eu ia poder encostar que não acontece nada. Até porque eu acabei de explicar que esse fio neutro está em contato com a terra. Só que o fio positivo tem corrente elétrica querendo ir e vir pelo fio, por isso a nossa corrente é chamada de alternada, diferente da corrente do carro que é corrente contínua. Se tu bota a mão no fio desencapado e está descalço, tem por onde a corrente elétrica entrar e tem por onde sair. E aí tu toma choque, porque vai ter carga elétrica entrando e saindo do teu corpo através do fio. Se eu estou com sapatos de borracha, eu posso lamber o fio positivo que não vai acontecer nada, porque tem por onde entrar, mas não tem por onde sair, eu não tomo choque. Então o eletricista experiente, para ele não precisar desligar o disjuntor lá no quadro de luz, ele simplesmente se isola e faz a operação sem desligar a rede elétrica da casa. Certo? Quando ele é experiente. Claro que o mais adequado é ir lá e desligar o quadro e não correr o risco de morrer durante o trabalho, como muitos fazem. Beleza? Então é isso mesmo, estar isolado protege de choques. Desculpa, meu amor. Como é que funciona no apartamento esse negócio de terra? Ótimo. Na verdade, no apartamento, o próprio engenheiro eletricista que projetou o apartamento, ele já deveria ter incluso um terceiro fio em todas as tomadas que está aterrado em local diferente do aterramento que a Celeste mesmo fez na chegada do prédio, certo? Só que tu imagina quantos milhares de reais a mais serão investidos para passar um fio a mais em todas as tomadas do apartamento. E uma tomada específica de 3 pinos. Isso tudo num prédio pode, no final das contas, dar 10, 20 mil reais de diferença, colocar ou não fio terra. O que o engenheiro faz? Via de regra, se não for de alto padrão, não coloca. Entendeu? Aí se tu quiser fazer um aterramento no prédio, putz, eu vou botar um cabo enterrado lá e vou puxar um fio até o 5º andar. Aí a minha professora de engenharia eletrotécnica, minha professora de eletrotécnica 2 lá na Federal, ela falou o seguinte, ela era foda nessa área. Ela falou o seguinte, estás querendo fazer um fio terra no teu apartamento? Pega a viga, pega uma picaretinha, tira ali, expõe a viga e usa aquele vergalhão como fio terra, o melhor fio terra que existe. Porque ele todo está conectado com a fundação do prédio por vergalhões que são condutores e bem enterrados. Então o melhor fio terra que existe é o vergalhão de uma viga do teu prédio. Beleza? Então podes aterrar os teus equipamentos ali com boa segurança. Ótima pergunta, Yasmin. Yasmin não, desculpa. Tainá, desculpa. Galerinha, olha só. Pessoal, a por atrito tá fechada? Tá tranquilo? Vamos na por contato. A única eletrização que parte de 2 corpos neutros é a por atrito. A por contato já tem que ter um corpo previamente carregado. E outro corpo neutro que será carregado. Fala. Ali a pele humana não tem aqui nessa listinha. Como é que é? A pele humana não está nessa listinha, certo? Ela não fica eletrizada? Não, pode sim, pode se eletrizar sim. Essa listinha ele deve ter pegado de maneira bem rudimentar lá de qualquer site, né? Se tu quiser saber a pele humana comparada com aquelas ali, eu não, de cabeça te confesso que eu não sei, teria que dar uma procurada no Google. Sem dúvida no Google tu vai achar séries triboelétricas muito mais completas que essas, certo? Ali foi mais para ilustrar, tá? Boa pergunta, galera. Pessoal, olha só. Na eletrização por contato, como o nome já sugere, eu vou pegar o corpo neutro que eu quero carregar e vou pôr em contato com o corpo que já está carregado. Não se esqueçam, pessoal, que quem pode pular de um átomo para o outro são os elétrons. E os opostos? Então, quando eu encostar esses 2 corpos, vamos fingir que os 2 são condutores, 2 esferas metálicas. O que vai acontecer é que elétrons do corpo neutro serão atraídos para o corpo positivo, porque os opostos se atraem. E quando então elétrons migrarem de um para o outro, o corpo que estava positivo vai ficar menos positivo.
Tudo bem? Ele estava bem positivo. Como ele ganhou elétrons, ele vai ficar menos positivo, mas vai continuar positivo. E o corpo que estava neutro e perdeu elétrons, fica positivo também. Portanto, na eletrização por contato, são sempre sinais iguais. Se eu uso um corpo positivo, o corpo que estava neutro vai ficar positivo. Se eu uso um corpo negativo, o corpo que estava neutro fica negativo. Tudo bem para vocês? Um exemplo bem prático de tu entender por que os sinais são iguais é tu entender que quando eu encosto em alguém, eu contamino aquela pessoa com aquilo que eu tenho. Então se eu estou gripado e vou lá, encosto em ti, espirro na tua cara, tu vai poder pegar rubéola? Vai poder pegar rubéola? Não, é isso que se responde. O cara está gripado, encostou na pessoa, a pessoa não pega rubéola, ela pega gripe. Tá beleza? Então se eu estou contaminado com carga positiva e esse cara está neutro e eu encosto, ele fica... Se ele está neutro e o cara é negativo e encosta, ele fica... É uma contaminação, certo? Pode entender dessa maneira também para ficar bem óbvio, certo? O mais difícil, de repente, é compreender o corpo positivamente carregado contaminando o outro com positivo. Porque dá a sensação de que os prótons viriam para esse, né? Mas os prótons não podem se mexer. Se tu mexer nos prótons de um átomo, bum, bomba atômica, explosão nuclear. Então, por enquanto, não vamos falar em prótons sendo retirados ou colocados de átomos, beleza? Quem é que pode se mexer no átomo? Só o elétron. Por isso que foram os elétrons que migraram para lá. Mas imagine que eu tenho um corpo neutro e um corpo negativamente carregado. Já que os opostos se atraem, os iguais, então esses elétrons têm nojo um do outro, eles querem ficar longe um do outro. Na hora que eu encosto um corpo neutro nesse corpo negativamente carregado, esse corpo neutro funciona como mais espaço. Então, parte dos elétrons vão ficar no corpo negativamente carregado, mas parte vai fugir para o corpo neutro. E depois que eu afastá-los, ambos estarão negativamente carregados. Então, sinais iguais. Usou um corpo neutro, usou um corpo positivo para carregar o neutro, positivamente carregado. Usou um corpo negativo para carregar o neutro, negativamente carregado. Faz sentido? Faz todo sentido, todo sentido. Galerinha, e agora eu quero ver, hein? Manda. Eu não entendi se essa multiplicação que tu desse ali, que quando a gente faz que não vai mover o átomo, mas cai. Show de bola. Vamos rever isso aí. Olha só, vou fazer um desenho um pouco mais preciso para que vocês possam entender. A da parte positiva ou da parte negativa foi mais confusa? A da negativa? Ótimo. A da negativa é até um pouquinho mais light. Ó. O negócio é o seguinte, amigo. Se eu fosse representar verdadeiramente o que está acontecendo, eu teria que representar assim, mais ou menos, né? O que eu estou tentando fazer, galera? Dá uma olhada. Eu estou te mostrando que esse corpo é feito de átomos, que o positivo está lá no meio, intocado, e os elétrons estão lá fora, não é isso? E já que tem mais carga negativa do que positiva, o corpo todo é negativamente carregado. Beleza? Esses dois corpos são de metal. Qual é a característica que os metais têm? Eles são bons com... Quer dizer que se eu jogar elétron em excesso de um lado e encostar do outro lado, eu vou sentir esse excesso de elétron porque eles podem migrar pelo condutor. Beleza? Quando eu encostar esses dois caras, esses elétrons, eles têm nojo um do outro, porque os opostos se atraem, os iguais se repelem. Eles querem ficar longe um do outro. Por isso mesmo que a maior parte deles fica na parte externa do corpo, na superfície externa. Eles estão sassaricantes, mas querendo se afastar. Sai daqui, não quero, sai. Quando eu encosto um corpo no outro, esses elétrons que estavam loucos para se afastar, veem nesse corpo neutro a possibilidade de se espalharem. E é por isso então que nesses átomos que têm a parte interna positiva e imutável, a parte externa, que é a eletrosfera, parte dessas cargas elétricas migra para esse corpo, fazendo com que os átomos deles fiquem com excesso de elétrons. Por isso que um corpo negativo, quando encosta no corpo neutro, também deixa ele negativo. E tu vê, cara, eu sou chato, eu tô querendo que tu entenda a movimentação dos elétrons em cada átomo. Eu poderia simplesmente falar o seguinte, ó, tem excesso de coisa negativa, tá neutro. Ficou? Acabou, é só isso. Eu que sou chato e queria te mostrar o átomo lá dentro, tá vendo? Eu sou muito doente. Então, ó, tá neutro, tá positivo. Acabou. É isso. Se um cara está neutro e o outro está positivo, contamina com carga positiva. Se um cara está neutro e vem um cara negativo e encosta, ele fica negativo. Inicialmente é isso que a gente precisa, certo? E aí é o seguinte, ó, eu diria que é fácil entender a parte do elétron. O difícil é tu entender o seguinte, tem um corpo neutro e tem um corpo positivamente carregado. O que é um corpo positivamente carregado? É que os átomos dele têm mais coisas positivas
do que negativas. Então tem coisas positivas e lá fora girando negativo. Quando eu for encostar esses dois caras, esse cara vai ficar positivo, né? Pode dar a sensação de que os prótons foram para ele. Isso não. Na verdade, quando esse cara fica positivo após o contato, é porque os elétrons desse foram atraídos pelos prótons desse. Essa é a parte perigosa da neutralização por contato. Quando um corpo positivo contamina outro neutro, esse corpo neutro fica positivo porque os seus elétrons foram sugados pelo corpo positivo, porque os opostos... Essa é a parte delicada, entendeu? A parte delicada, de repente, é do positivo. Mas, por enquanto, podemos imaginar que é só uma contaminação. Beleza? Pois não. Então, quando o processo de neutralização, depois de ter o contato dos corpos de sinais diferentes, é que é sempre por aqui, porque se tiver sinal igual, você fica contato. Ótimo. Até agora, se tu vê uma eletrização ocorrer e souber que são sinais opostos, com certeza veio da eletrização por atrito. Se tu vê dois corpos eletrizados e eles têm o mesmo sinal, sem dúvida ocorreu uma eletrização por contato. Só falta mais um tipo, certo? Depois a gente conclui o que vai acontecer. Pois não. Pois não. Para poder ocorrer eletrização por contato, um corpo tem que estar previamente neutro e o outro corpo previamente carregado. Parte daí a eletrização por contato. Ótima colocação também. Ô professor, pois não. É eletrólito? Eletrólito é um líquido na qual corrente elétrica pode fluir, podemos dizer isso, certo? Quando a gente fala do eletrólito que a gente repõe, por exemplo, agora eu estou suando, né? Então eu estou perdendo eletrólito, certo? Na verdade, quando a gente fala esse eletrólito, a gente está dizendo a substância que a gente vai ter que ingerir para permitir que as funções das células continuem funcionando. E as tuas células se baseiam em cargas elétricas. Lembra? O músculo, como é que ele funciona? Bomba de potássio e sódio, não é isso? Então, para que o sódio consiga entrar e sair, para que as cargas elétricas fiquem corretas dentro do músculo, tu precisa estar bem hidratado, precisa estar com o eletrólito envolvendo as células para esse bate-bola conseguir rolar, certo? Boa pergunta, pois não? Perdão, querido? O corpo neutro, ele possui partículas eletrizadas? Ótima pergunta. Vamos lá de novo, galerinha. Um corpo neutro, ele possui cargas elétricas dentro de si? Sim, porque ele é feito de átomos. E todos os corpos que são feitos de átomos estão entupidos de carga elétrica. Por isso a pegadinha do vestibular é tão perigosa. O vestibular ele fala assim, corpo neutro é aquele que não tem carga. Isso é o maior absurdo que existe, porque o corpo neutro está entupido de carga. Só que ele tem o mesmo número de carga positiva e de carga negativa, e somando a carga total dá zero, que é diferente de não ter carga. Tá beleza, galera? Então, muito cuidado. Tá? Então, o corpo neutro, ele tem carga, certo? Só que a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Depois podia dar uma olhadinha na questão 9. Questão 9? Pra fazer lá. Sim. Ah, tá. Questão 9. Eu pedi pra vocês fazerem, né? E ela já tá até corrigida no site, né? Eu não sei se alguém já chegou a ver. Ela já está corrigida lá. Eu até posso corrigir aqui. Embora, de certa forma, eu acho que a gente vai perder esses minutinhos. Por quê? Porque tu é um cara da internet, cara. O que custa tu ir lá dar um cliquezinho e ver aquela aulinha corrigida? Tá em alta qualidade. Tu pode pausar, ver de novo, ver 1000 vezes. Mas é claro que eu faço. Faço sim. Olha só, mas acho que é um erro estratégico. Galerinha, ó, deixa eu só avançar um pouquinho. Eu adoro as perguntas, mas às vezes a pergunta acaba travando a fluidez da aula. Então deixa eu dar uma avançada a mais aqui, ó. Na hora que eu falar de eletrização por contato, eu vou resolver duas questõezinhas que as colegas levantaram aí que vai valer a pena. Então olha só, sinais iguais, tá tranquilo? Porque houve uma contaminação. E aí eu te pergunto, se esse cara e esse são idênticos, duas esferas idênticas, esferas de aço inox, e tem 20 centímetros de diâmetro. Essa aqui está neutra, e essa tem um excesso de 6 elétrons. Depois que eu encostar essas esferas e afastá-las, o que teu coração diz? Caramba, eu não te expliquei e tu intuitivamente respondeu, cada uma vai ficar com 3 elétrons. Quer dizer que quando eu eletrizo por contato corpos idênticos, as cargas são divididas igualmente, as cargas são divididas de maneira igual. Então se fossem 6 elétrons e 2 corpos idênticos, cada um fica com 3 elétrons em excesso. Se eu juntar 3 corpos iguais, daí eu fico com 3? Parabéns! Uma pergunta que só surgiu depois na outra turma. E se eu juntasse 3 corpos idênticos? Vai dividir igualmente. Divide por 3, pega a carga total e divide por 3. Se forem 1000 corpos idênticos, divide por 1000.
É isso aí. Outra pergunta, quero ver. Mas entre esses três eu preciso só ter um neutro? Legal, não precisa nem ter nenhum neutro. Os que é obrigatório tá todo mundo neutro desde o começo é o atrito. Quer ver, ó? Deixa eu ver se vocês entenderam. Esse cara aqui tem 2 elétrons em excesso. Esse outro cara aqui tem 3 elétrons em excesso. E esse cara aqui, deixa eu ver, 5, 12 é um número bom, né? Esse cara aqui tem 7 elétrons em excesso, beleza? Eu juntei as 3 esferas idênticas e depois afastei. Quantos elétrons cada esfera vai ter? Pode responder. Espertinho, rapidinho, né? Foi bom de cola, parabéns, garoto, muito bom. Né? Eu quis pegar o menino porque ele estava totalmente viajando, conversando sobre outro assunto com um colega, e aí eu perguntei para ele, mas como a turma atenta sabia responder, ele rapidamente colou da turma e respondeu. Tu é bom de cola, parabéns, cara. Fala, querido. Mas só quando eles são idênticos. Estou repetindo o tempo inteiro, idênticas. Muito bem, garoto, muito atento. Então, olha só, se eu juntei essas 3 esferas e afastei, por que cada uma vai ficar com 4 elétrons? Porque o total de carga é 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Dividido para 3, 4 elétrons para cada uma. Simples assim. Beleza? Fala, meu querido. Na hora de ligar a televisão, no caso vai dando. E quando vai botar no caso a pele do braço ali, fica eletrizado no caso. O meu corpo está doando elétrico. Não, o teu corpo na verdade está neutro. Na verdade é o seguinte, ó, uma coisa que eu ainda nem falei na outra turma que eu falaria mais futuramente, mas já vamos adiantar. Os opostos, os iguais, mas um corpo neutro ele é sempre atraído por um corpo carregado. Um corpo que está neutro, ele é sempre atraído, seja por positivo, seja por negativo. Para te provar isso, é na hora que eu entrar no processo de eletrização por indução, certo? Aí tu levanta de novo a tua ideia que eu vou te responder. Só para te explicar, quem está carregado é a tua TV, não é tu. Certo? E por que a tua TV está carregada? Porque a TV convencional é um canhão de elétron. Então a TV ela é um canhão de elétron que fica atirando elétron na tela. Por isso que a tela brilha, porque ela está sendo bombardeada por elétron. Então a tela está negativamente carregada. Quando tu te aproxima, certo? Os elétrons da TV repelem os elétrons do teu corpo e na ponta dos teus pelinhos ficam prótons em excesso. E os opostos se atraem. Então é por isso que o teu pelo se arrepia. Depois eu vou explicar com mais detalhe isso, certo? Só uma questão de ordem, um amigo lá atrás tinha perguntado, por favor. Fechou? Fala, querida. Eu não entendi a partir dos 3. Eles têm que ser os 3 negativos ou pode ser um negativo, um positivo. Parabéns. Então, assim, na verdade, tu entendeu. Só ficou curiosa se tiverem cargas de sinais opostos. Foi isso? Na verdade, eu não entendi mesmo. Tu não entendeu como é que é o processo? Se tem que ser tudo a mesma coisa ou se, nesse teu exemplo aí, também não entendi se tem diferente ou se eles são todos iguais. Então tá. O que é isso aqui, moça? 2 elétrons. E isso aqui? 3 elétrons. E isso aqui? 7 elétrons. E elétron tem que carga? É negativo. Então tu sabia que eram todos negativos? Ou não sabias? Agora eu te fiz concluir. Mas, tipo, se o 3 ele podia ser positivo... Isso, é isso que eu vou... não, é isso aí. Eu só estava tentando te mostrar para ver se tu já sabia mais do que tu imaginava ou não. Entendeu? E eu acabei de te provar que tu sabia que eram todos negativos. Certo? Então, e tu conseguiu entender por que deu 4? Sim. Então beleza, então essa parte tu entendeu. Tu não entendeu se tiver misturado as cargas. Sim. Ah, fechou. Então, ó, é isso que tu queria. Professor, e se tiver misturado? Era essa a pergunta, né? É. Vamos lá. Se tiver misturado, alguém se arrisca a responder? Vamos lá, querido, como é que eu faço? Se tiver duas iguais, as duas vão se equilibrar e a outra vai ficar... Ótimo, então e aí? O que sobrou agora se esse cara tem 3 prótons em excesso? Os 3 próximos saem fora e as outras duas têm equilíbrio. Elas se chamam. Alguém arrisca qual é a carga? Pode falar, querido. 3. Deixa eu ver. Menos 7 com menos 2 dá? Menos 9 mais 3? Tem 6 elétrons em excesso no grupo todo. 6 dividido para 3? 2 elétrons em cada um. Aí se ele fosse neutro, teria onde está o 3. Aí seria, no caso, o total seria menos 9. Isso? Menos 9 dividido para 3? Menos 3. Certo? É isso aí. Agora olha só para te dar uma dica para tu aproveitar melhor a aula na próxima aula. Quando essa dúvida acontecer, o objetivo da aula de terceirão é que tu, em casa, tente na raça fazer a questão, mesmo que tu erre, e na assistência tu venha aparar as arestas, certo? Porque assim, é muito boa essas perguntas, mas hoje ainda, como é a segunda aula que a gente está tendo, a segunda vez na vida que vocês me encontram, eu ainda estou atendendo muitas perguntas, mas não vai dar para ser até o final do ano assim. Infelizmente, não vai dar para terminar as apostilas nesse ritmo.
certo? Teoricamente eu gostaria já de ter falado da terceiro tipo de processo de eletrização. E um processo bobo desse, olha quanto tempo a gente já perdeu. Nós estamos em 2003, não podíamos ter perdido tanto tempo, certo? Mas eu fico feliz com a dúvida de vocês, fico feliz. Então, resumindo, na hora de misturar vários corpos em contato e eles são idênticos, qual é o processo para determinar a carga em cada um? Tu simplesmente soma as cargas todas, respeitando os seus sinais, e divide pelo número de corpos idênticos postos em contato. Fechou? Então é mesmo. Ah, era essa a pergunta que eu queria. Na hora que eu estava pedindo uma pergunta, era uma pergunta assim que eu queria. Ó. Ô professor, agora eu quero ver. O cara tem 7 elétrons, professor. Agora eu quero ver. Encosta e afasta. Fala, narigudo, fala. Quanto é que tem em cada um? 3,5. Sério? Mas como é que nós vamos partir um elétron ao meio? Se o elétron é um tijolo básico que constrói a Ele vai natureza. ficar indo para um pro outro. É isso aí, tu afastou, uma hora vai ter 3 nesse e 4 naquele. Encosta e afasta, uma hora vai estar o excesso aqui. Ou seja, vai ter 50% de probabilidade do elétron em excesso ficar num ou no outro. Ou seja, a natureza tem partes da natureza que são probabilísticas, que envolvem probabilidade, certo? Olha que loucura, por exemplo, agora tem radiação muito poderosa nos atravessando aqui. Se tu tiver o azar dessa radiação bater no núcleo da célula, que controla o crescimento dela e destruir o telômero, que é aquela parte do DNA que controla o crescimento, pode ter um tumor. Por isso que às vezes a criancinha, o bebezinho de 3 meses tem um tumor, tem um câncer e morre do nada. Só porque ele foi bombardeado por azar, por uma radiação que danificou uma parte errada do tecido dele. Então tu vê, estar vivo tem a ver com probabilidade também. Que viagem. Eles têm o mesmo módulo? Ah, ó, cuidado, ó. Vou, sinais iguais. E aqui atenção, hein? A última colocaçãozinha. Quando os corpos em contato forem idênticos, a carga é dividida de que maneira? Muito obrigado. Igualmente, é dividida igualmente. Então eu já tinha respondido a ideia do módulo, né, galera? Só é igual o módulo quando os corpos forem idênticos, iguais. E eu te pergunto, e se uma esfera pequena for encostada numa esfera grande? A maior fica com mais. E eu só vou te ensinar a calcular quanto cada uma vai ficar lá na frente, porque eu preciso de potencial elétrico. Eu preciso da ideia de potencial elétrico para te ensinar a calcular isso. Eu não vou porque eu preciso pelo menos começar a eletrização por indução. Porque senão eu vou ficar bem atrás da outra turma. Moça, ó, aquela pergunta que tu fez era bem simples, ó. A apostila falava de materiais condutores e materiais isolantes. Beleza? Se eu for lá e pego um material condutor e eletrizo ele por atrito, o excesso de carga vai ficar na superfície externa do corpo, porque os condutores permitem que as partículas se movam. Então esfreguei lã de carneiro nesse cara metálico aqui. Vamos supor que ele vai ficar negativamente carregado. A carga negativa vai para a superfície, porque ele é condutor. Se eu pegar e atritar esse isolante aqui e ele ficar carregado ali, as cargas vão ficar paradas naquele lugar, porque ele não deixa a corrente elétrica percorrer. Isolante. Beleza? Então com essa noção tu já vai conseguir matar aquela questão. Isso aí é como quando você pegou com extremos. E ou seja, vai ficar só, se realmente recebeu, vai ficar só no... É o que eu disse. Se for condutor, mesmo que tu esfregue nos extremos, se espalha para todo o corpo. Se for isolante e esfregar nos extremos, as cargas ficarão só nos extremos. Beleza? Era sobre a tua colocaçãozinha. Que merda, cara. Não gostei. Infelizmente, galera. Vocês me perdoem, eu estou extremamente decepcionado com o rendimento dessa aula. A gente tinha que ter falado de indução na marra. Mas na próxima aula eu vou tirar o atraso. Que bosta. Que bosta! Fala, querido.